Olá! Andando pela internet, ouvi um termo que eu achei bem interessante, só que eu não quis nem entrar no assunto, nem ler o que esses autores estão falando, porque pela palavra, pelo termo, eu já me deu muita vontade de falar a minha visão, como eu entendo como isso acontece, que é o tal do mendigo emocional. Em resumo, a pessoa viciada em atenção. Tem algumas formas disso acontecer, das pessoas lidarem com esse mendigo emocional. Os resultados também podem ser bem diferentes. Então eu queria falar dessas duas possibilidades de como os mendigos emocionais se relacionam consigo mesmo, se relacionam com as outras pessoas, o que acontece de bom, o que acontece de ruim. E diante disso tudo, e como é que a pessoa pode fazer para superar esse tipo de coisa? Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Eu tenho esse canal para falar de comportamento, de psicologia e a cada vídeo mostrando para você um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tenho uma equipe grande, link aqui. Pelo WhatsApp você pode pegar as informações de horário, valor, local de atendimento, online, presencial, todos esses detalhes. Se você quiser entrar direto na página onde estão todos os psicólogos, o valor de cada um, os horários que ele tem disponível, o perfil de cada psicólogo, aí o link está aqui na descrição, é bastante completo. Se falar assim, não quero essa bagunça de ver tanta informação, quero que você me dê um resumo, aí você manda o WhatsApp e já vem resumidinho, fica à vontade da forma que você quer. Se você quiser, se você escolher entrar nesse processo da terapia. Aí já aproveito também para você deixar o like, para você se inscrever no canal. O like é uma forma de você retribuir, de você falar, poxa, legal, gostei, quero dar um incentivo a essa pessoa que está aqui fazendo esse vídeo. Se você quiser dar um incentivo um pouco maior, tem o botão valeu, tem o clube de canais que fica aqui na descrição. A gente agradece bastante que tudo isso faz o canal continuar existindo e sobrevivendo. Então vamos falar. Quando a gente ouve falar só do termo, mesmo que não te expliquem, só o termo mendigo emocional. Primeiro momento que vem na cabeça da gente é uma pessoa que solicita, que mendigo é aquele que pede, aquele que tá ali precisando, ele mostra, você olha, você percebe claramente que a pessoa precisa de coisas, Só que esse aqui é pelo lado emocional, não precisa de coisas materiais, se bem que às vezes até o material ele entra como representante, Então uma flor, um bombom, uma coisa que se oferece a qualquer pessoa, a pessoa entende aquilo como um carinho, porque Mas a gente vai falar desse aspecto emocional. É a pessoa que solicita a presença, que solicita a palavra, que solicita o conselho das outras pessoas. Ela precisa demais saber que tem alguém, por ele, para ele ou por ela, para ela, tanto faz, E parece ser uma pessoa que ela vive a vida dela sobre a regra dos outros, porque parece que é os outros que precisam dizer para ela o que é legal, o que não é legal, o que vale a pena. Parece que ela não criou as próprias referências, não teve, e a gente vai entender, eu vou falar das origens, você já vai entender o porquê que ficou um vácuo aí nessa criação de referência, principalmente com relação a ela mesma, quem ela é, qual o valor dela mesma. Ou seja, é uma pessoa que vai saber só que tem valor quando tem alguém dizendo para ela que ela tem valor, senão ela mesma não chega nessa conclusão sozinha. E ela precisa muito, porque a duração de cada vez que alguém dá essa informação, em forma de carinho, em forma de atenção, em forma de alguma coisa, dura pouco. Ela precisa de mais, por isso que fica nesse círculo de mendicância, Mas também pode ser uma pessoa que disfarça muito bem essa carência e ela tenta virar o jogo. Ela tenta se fingir de ser super legal, super segura, super maravilhosa. Carente não, ela é muito bem. E assim ela consegue virar esse jogo e fazer uma vítima, e essa vítima vai passar a ser humilhada, porque é dessa forma que ele se sente. Ele se sente humilhado, se sente carente, se sente desprotegido, se sente que foi abandonado pelas pessoas, pelo mundo, abandonado emocionalmente. Se sente um lixo, humilhado. E ele tenta ter das outras pessoas, mas por um caminho bem torto. Esse primeiro é um carente visível,
Pode ser até o tipo mais chato, mais grudento. Eu lembro de uma conhecida minha que chamava um dos amigos lá do círculo, que eu nem conhecia esse amigo, mas enfim, dos amigos do círculo dela, ela chamava de grude, né? Ah, o grude foi na minha casa. E quando ia ver, era um carente emocional, era um mendigo emocional, né? Só que nesse tipo de pessoa tem um quê de honestidade. Ele deixa claro o que ele quer, o que ele precisa. Ele precisa de carinho e ele pede por esse carinho, né? Ele pode até perceber que isso, que essa coisa de pedir, mais afasta do que aproxima as pessoas dele. Mas ele não desiste, ele não é desistente não, ele continua na busca do que realmente ele precisa e deixa claro do que ele precisa, só que essa busca é um tanto disfuncional, que acaba não dando certo, acaba deixando as pessoas desconfortáveis, acaba criando às vezes um clima meio pesado, porque não é assim, né, que a gente chega em algum lugar. Agora, esse segundo que eu falei, ele é o narcisista. Ele é tão carente, ele é tão necessitado de atenção quanto aquele primeiro, só que ele não demonstra, você não percebe isso, às vezes nem no primeiro momento, nem no segundo. É a pessoa que em algum momento vai te deixar morrendo de raiva, porque ele vai aprontar, né? Porque ele está buscando satisfazer a necessidade dele de carinho, de atenção, só que por um caminho cruel. Ele faz as outras pessoas acreditarem que ele é super forte, que ele é super seguro, e faz as outras pessoas, no decorrer do tempo, se sentirem como ele realmente se sente, um porcaria, um abandonado, um humilhado. E aí ele desfruta até de uma certa vingança do mundo, né? Ele sente até um certo alívio com isso, mas como ele também nunca se satisfaz totalmente, isso continua, ele vai trocando de vítima. E como é que ele faz isso, né? Quando ele chega se apresentando como super seguro, super forte, ele encanta as pessoas. Ele oferece muito para as pessoas daquilo que ele precisa. Ele oferece muito carinho, muita atenção, muito amor, muito tudo. E quem é que... Porque no fundinho todo mundo tem um quê de carência, né? Natural, é do ser humano. E todo mundo se encanta quando aparece alguém maravilhoso oferecendo, né, mil coisas legais, mil palavras bacanas, mil palavras bonitas. Só que a pessoa não espera que num dado momento o jogo vai virar. Só que como a pessoa estava encantada com tudo isso de bacana, ela continua meio na esperança. Não, pera lá, é uma fase. Não, e quando vai ver, ele arrasou com essa pessoa. Traiu, mentiu, roubou, sei lá, fez de tudo. E sai, larga a pessoa se sentindo um lixo, só que um lixo é como ele se sente lá dentro. E não basta, é pior ainda, esse satisfaz menos ainda a sua necessidade interna. Eu sei que eu já falei coisas meio parecidas, eu tenho uma playlist, se você entrar no canal e procurar as playlists, tem uma playlist sobre narcisismo, e nos comentários sempre tem alguém falando, você está passando pano para narcisista, ele é cruel. Sim, só que a gente precisa entender de onde vem essa crueldade. As pessoas não nascem cruéis. E eu vou falar já da origem dessa carência para você entender e perceber como é até a mesma. O que muda é a forma que a pessoa vai manifestar e expressar a busca de solução dessa carência, né? A origem é a mesma. O que muda é o caminho para lidar com ela. Eu sei, eu até canso de falar, porque é um assunto pesado. O primeiro, aquele que você claramente percebe como mendigo, ele pede pelo carinho e espera receber o carinho. O segundo, ele faz te sentir em dívida. Ele te oferece coisas, faz você sentir que você está devendo para ele, porque ele te deu um monte de coisa e faz você se sentir mal com você mesmo. Tá. É como se toda forma de buscar atenção para esses dois tipos fosse válido. Não é válido. Tô buscando o que eu preciso. Só que um busca pelo amor, o outro busca pela dor. E tudo que é demais meio que não funciona. Até esse amor demais acaba soando falso, acaba ficando aquela coisa que para quem está do outro lado vira aquela conhecida minha que falava o grude apareceu. Né? Só que o grude é uma pessoa carente. Tanto faz a pessoa se apaixonar ou morrer de raiva. A atenção é a mesma, a atenção é a atenção. Os dois meio que buscam por caminhos diferentes suprir a mesma necessidade de atenção.
Por isso que a gente diz que são viciados em atenção. A origem, então, dessa carência que leva a pessoa para essa mendicância. Eu gosto muito de olhar para a infância, que é lá quando a pessoa se forma, né? Principalmente na relação que as pessoas têm com os cuidadores, com os seus pais, e a gente pode ver algumas das principais causas dessa carência que eu vou te falar agora. Uma infância sem amor, sem afeto suficiente para a criança. Às vezes o sentimento até existe, mas ele está ali em pais que não sabem demonstrar, que não aprenderam ou aprenderam a reprimir o próprio amor, porque se sentem fracos quando expressam amor, porque ensinaram para eles que não pode mimar a criança, não pode oferecer muito carinho, não, senão estraga a criança, enfim, ou às vezes não tem mesmo, ou às vezes são pais que também têm um lado cheio de problema e não conseguem lidar com a criança. E aí, ou faz a criança se sentir negligenciada, abandonada, ou de fato abandona, quando larga lá no canto dela, não se é presente, não pergunta o que está acontecendo, não fica do lado quando a criança está mal, e faz a criança se sentir totalmente rejeitada, não amada, vai criando os pontinhos de carência que ficam, às vezes por uma vida inteira, se a pessoa não trabalhar. A falta de atenção, a falta de tempo dos pais ficarem juntos da criança, fazer a criança se sentir tanto ignorada como desvalorizada. Todo mundo que é ignorado chega nessa conclusão, não tenho valor, por isso que ninguém dá bola para mim, não tenho nada de bom para oferecer. Imagina uma conclusão dessa, o estrago que faz ao longo da vida, né? A pessoa sente um fardo, sente o peso, né? O que eu estou fazendo aqui. Às vezes chega ao ponto do abuso, abuso verbal, abuso físico, quando a criança apanha, abuso sexual, que a gente sabe o tanto que acontece também. É claro que a criança vai se sentir humilhada, criticada, rebaixada, né? Quando ela se sente ameaçada pelas pessoas que deveriam estar cuidando dela. E às vezes esse abuso, ele é bem sutil. Às vezes o abuso verbal, ele vem na forma de indiretas, ele vem na forma de está chorando só por isso. Ou seja, é desmerecer totalmente a criança, deixar ela desvalorizada. Ou então pais que são muito inconsistentes. Um momento é cheio de amor, de carinho, aí a criança fica naquela expectativa, oba, lá está chegando aquela pessoa que gosta de mim. De repente, deixa de lado ou maltrata, deixa a criança totalmente insegura. O que está acontecendo? O que eu posso esperar dessas pessoas, né? Ou então regras e limites inconsistentes. Uma hora dá uma regra, não tem que ser assim. Dali a pouco já não tá ligando mais, já pode fazer, já deixa também totalmente sem saber, sem noção do que está acontecendo. E aquele caos dentro de casa, aquela coisa onde a pessoa não nasce num lugar onde ela se sente segura. Aqui é meu lugar, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou acolhida. Né? Ou então perda de pessoas significativas, perder um irmão, um amigo, um avô, uma avó, às vezes até o pai, a mãe, pode ficar muito forte aquela sensação de abandono mesmo. A perda por si só não é tão dramática quando tem acolhimento, quando tem apoio, quando tem pessoas que estão lá para ajudar, para ficar junto, para ajudar a entender o que aconteceu, para aceitar, né, o que a gente não pode mudar. E aí a criança se sente sozinha, desamparada. Quando perde alguém, né, é aquela total desolação, né? Cadê aquela pessoa que eu contava? E isso tudo tem consequências. A pessoa fica com a autoestima lá embaixo, se sentindo inferior, pior que as outras pessoas, se sente insegura, não sabe em quem que pode confiar, o que pode, né, acontecer com ela. Aí vem dificuldade no relacionamento, não consegue manter vínculos, criar vínculos legais, bacanas, saudáveis com as outras pessoas. Pode vir depressão, ansiedade, porque, né, o chão dela ali está meio sem base, comportamento de risco, aquela coisa de acabar abusando de droga, de bebidas, ou sei lá, do que for. Esse comportamento de risco é uma autossabotagem. E aquela consequência que eu falei agora há pouco, que é bastante comum, que é o narcisismo, que é a pessoa que
tenta ser forte, ela tenta segurar essa barra toda de tudo isso que ela passou, tentando virar o jogo, tentando fazer outras pessoas se sentirem da mesma forma que ela se sentiu. E para isso vai naquele jogo, se finge de maravilhoso, de bacana, veste uma persona que não existe. E quando convence a outra pessoa de que pode contar com ele, que ele é super legal, ou ela super legal, super bacana, tá ali, ela passa a desmoralizar essas pessoas, passa a humilhar essas pessoas, porque a ideia, o objetivo é meio que esse. Se sentir enturmado, fazendo as outras pessoas se sentirem tão mal como ele se sente com ele mesmo. Só que ele não se mantém conectado com essas pessoas. Se sentir mal, ele não vai acolher essas pessoas que ele fez elas se sentirem mal, porque ele tem que continuar fazendo o que fizeram com ele. O abandono, abandona. É a tal da pessoa que some, que você não encontra mais, estava muito bem até agora, de repente, cadê? Né? Quando você vai ver, a pessoa nunca foi aquilo. Quando você vai ver, a pessoa aprontou um monte, a pessoa mentiu, sei lá, fez um monte de coisa. E isso é o vício, é a atenção. A pessoa que faz isso, que encanta alguém de uma forma ali programada, planejada, de fazer a pessoa... tem o objetivo de fazer a pessoa se apaixonar por ela. Ela está buscando a atenção dessa pessoa. Enquanto ela tem gente apaixonada por ela, ela está alimentando o ego. E aí vira aqueles Dom Juan de M que a gente encontra por aí, que pode ser tanto homem como mulher, que faz esse tipo de coisa, né? Que precisa de ter e vai em sequência. Acaba de fazer com um, faz com outro e vai seguindo. Isso é a busca da validação externa. O narcisista, ele sabe que isso não vai durar, né? Então ele continua. Agora, quando não é o narcisista, quando é o mendigo emocional que só pede, que ele fica também nessa busca de atenção, pedindo, se fazendo ali de necessitado, de poxa vida, de você não vai fazer isso por mim, e que acaba sendo um peso, ele afasta mais as outras pessoas meio que mais cedo, porque é difícil. O ser humano, ele tem um pouco dessa dificuldade, porque como eu falei, todo mundo tem a sua carência. Quando aparece alguém muito carente, a pessoa se sente meio incapaz de suprir toda a carência de outra pessoa, se mal é mal ela consegue suprir a dela. Né? E faz assim, como é que eu posso dar tudo isso que essa pessoa precisa? Eu nem tenho, não dá para ser uma troca, não dá para ser, né, que seria o saudável, ter um relacionamento de troca, de igual para igual, eu te apoio, você me apoia. No mendigo emocional não tem isso, é só ele que precisa, só ele que espera receber da outra pessoa. E daí, tanto um como o outro pode cair na chantagem emocional, no fazer a pessoa se sentir culpada, ele se faz de vítima nessa história toda, né? Pode entrar muito ciúmes, o ciúmes é aquela coisa de falar, não, você está me traindo, eu sou coitado, né? Está fazendo coisas mais legais com outras pessoas por aí, que vai para o comportamento passivo-agressivo, né? Aquele sarcasmo, aquelas indiretas, aquelas críticas que vão entrando nas entrelinhas. E enfim, não dá certo, não consegue. O que a pessoa precisa fazer então? Precisa tentar superar essa carência toda, né? Terapia é um caminho para ela se conhecer, para ela entender a origem, entender a sua própria história de vida, tomar contato com as coisas que ela foi absorvendo e perceber o quanto que são funcionais ou não, o que ela precisa mudar nessa história toda com relação às concepções que ela foi fazendo a respeito dela mesma, principalmente, né? Buscar entender quais são suas verdadeiras necessidades, quais são suas emoções reais que estão acontecendo aí. Também uma terapia pode ajudar a treinar a pessoa a ter relacionamentos mais interessantes, mais saudáveis, baseados no respeito, na reciprocidade. Ou seja, não é só um mendigo que vai pedir eu quero, eu preciso. Não, pera lá, vamos trabalhar a troca, vamos trabalhar o oferecer. Não aquela troca do narcisista que oferece um monte de coisa, mas depois é para cobrar ou para dar rasteira. Né? Que ele coloca a pessoa lá no alto e que aí a graça é ver a pessoa cair lá de cima. Não, troca de verdade, troca honesta, sincera. Né? Aprender a cuidar de si mesmo em todos os sentidos, tanto física e mentalmente, fazer coisas legais por si mesma e aprender o amor próprio, né? Aprender a se aceitar, aprender a se gostar, porque é aquela
coisa, né? Os outros conseguem perceber que você é uma pessoa legal se você se achar e ver em você uma pessoa legal. Se você não vê nada legal em você, ou você cria um personagem para iludir as pessoas, ou você não convence ninguém. O que você mostra para as pessoas é que você é uma pessoa que não é gostável, né? Não tem por que gostar de alguém que nem você vê alguma coisa de bom, não deve ter nada de bom mesmo. Então precisa trabalhar tudo isso, identificar os seus valores, identificar as suas qualidades, perceber o que existe, gostar desse seu lado que é interessante, para perceber que as pessoas vão gostar de você pelo que você tem de bom mesmo, pelo que tem de legal, pelo que você pode oferecer de bacana. E aí sim, as pessoas vão fazer uma troca legal, vão também te oferecer de coração aberto, não porque você pediu, não porque você mendigou, mas porque sentiu que aquilo é o legal, é o que funciona nessa relação. Percebe a diferença? Então é isso. Pensa nisso tudo. Se você estiver nessa situação ou envolvido com uma pessoa nessa situação, você pode ajudar ou torcendo para a pessoa procurar o caminho dela, que nem no caso do narcisista, não adianta se mandar a pessoa fazer terapia, que ela é tão cheia de si, que ela vai dizer que é você que está, né, precisando. Ou então, se for naquele primeiro, que é um mendigo emocional que não consegue ver valor nele mesmo, né, nem fingir que tem valor, quem sabe, né, dar uma dica e falar: meu, você precisa cuidar de você, essa é a parte mais importante. A minha ajuda está aqui, né? De te apoiar para que você encontre esse caminho legal que é para você mesmo. Para ele parar, para a pessoa parar de ficar esperando dos outros, que os outros deem aquilo que está dentro dele, numa falta, num buraco enorme. Entender o quanto que ele tem coisas legais e pode oferecer coisas legais, e aí as coisas legais das outras pessoas vão vir naturalmente, saudavelmente. Percebe a diferença? É isso. Chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, eu acho que você gostou se você chegou até o final. E agora eu tô fazendo a mendiga, deixa o seu like. É que o vídeo precisa, o canal precisa. E obrigada por me assistir.